A Era dos Extremos, livro de Eric Hobsbawm, possui 19 capítulos divididos em 3 partes. Vamos estar falando sobre o capítulo 11, a Revolução Cultural, onde retrata as mudanças sociais e culturais vividas no século XX. No capítulo 11, Hobsbawm discute como a família tradicional foi desafiada e transformada ao longo do século XX. As mudanças econômicas e sociais, incluindo a urbanização e a industrialização, contribuíram para a redefinição dos papéis familiares, a crescente participação das mulheres no mercado de trabalho e a evolução das normas sociais levaram a nova forma de organização familiar. A definição tradicional de família foi ampliada para incluir novas formas de convivências e relacionamentos, como casais do mesmo sexo e famílias formadas por casais que se juntam depois de casamentos anteriores ou por meio da adoção. Hobsbawm aborda como o casamento também passou por significativas transformações. Uma delas foi a mudança no casamento. O casamento deixou de ser um padrão obrigatório e universal para se tornar uma escolha pessoal. A visão do casamento como uma instituição essencial para a estabilidade social começou a ser questionada. O aumento da autonomia pessoal e a mudança nos valores culturais influenciaram a maneira como o casamento é percebido e vivido. Houve também o declínio na institucionalização. Hobsbawm examina como a importância tradicional do casamento começou a diminuir, refletindo uma maior aceitação de formas alternativas de relacionamentos e de coabitação sem casamento formal. Outro ponto que Hobsbawm discute foi a redução do número de filhos. O século XX viu uma queda acentuada na taxa de natalidade, especialmente em sociedades industrializadas. As mudanças das propriedades econômicas e sociais, justamente com acesso mais amplos a métodos contraceptivos, permitiram às pessoas controlar melhor o tamanho de suas famílias e decidir ter menos filhos. Essas mudanças refletiram em uma ampla transformação cultural e social, onde as expectativas e os papéis tradicionais foram reavaliados e adaptados a novas realidades. Uma das coisas que veio alterando foi o modelo de família, a mudança na estrutura familiar. Família nuclear e diversificação. O modelo de família nuclear, pai, mãe e filhos, predominante no início do século XX, começou a ser desafiado à medida que novas formas de arranjo de familiares surgiram. A urbanização e a industrialização deslocaram muitas pessoas do contexto rurais e tradicionais para ambientes urbanos, onde as estruturas familiares mais extensas, como famílias multigeracionais, deram núcleos familiares menores. E também houve as famílias não tradicionais. Com o avanço de ideia de igualdade de gêneros e direitos civis, a aceitação de diferentes tipos de famílias, como formadas por casais do mesmo sexo, famílias monoparentais e famílias com pais adotivos se tornou mais comum. A flexibilidade das normas sociais permitiu que as pessoas construíssem família de acordo com sua preferência e circunstâncias individuais. Ao adentrar a segunda parte do capítulo, Hobsbawm começa a explicar sobre os jovens do mundo pós-guerra, o qual ele descreve como globo modernizante. Ele afirma que por todo o globo a cultura popular foi se modificando, especialmente entre os jovens, e em uma das páginas de sua obra ele diz: a juventude, um grupo com consciência própria, que se estende da puberdade, que nos países desenvolvidos ocorria vários anos mais cedo que gerações anteriores, até a metade da casa dos 20, agora se tornava um agente social independente. Com as famílias mudando, as relações entre pais e filhos também mudavam, e estes últimos estavam se tornando protagonistas, desenvolvendo um aumento da cultura juvenil e criando um abismo entre gerações. Esse abismo era visto quando se percebia que a juventude virou a matriz da revolução cultural no sentido mais amplo de uma revolução nos modos e costumes. Assim surge uma luta pela identidade, pela liberdade de expressão, e sendo os jovens talvez a camada mais sensível da sociedade e mais enérgica, eles vão ao longo da chamada Era Dourada contestar a própria educação que tinham. Eric então também cita no capítulo acerca da existência dos movimentos estudantis e motins provocados por jovens operários. Um exemplo foi a Revolução Estudantil de 1968, realizada na França por estudantes franceses que iniciaram protestos para reivindicar medidas contra a sociedade capitalista da França e contra o sistema educacional francês da época, enxergado como antiquado. Em meio a essa revolução, também chamada de Maio de 1968, surgiram diversos slogans como o conhecido
É proibido proibir. Ao se observar a realidade daquele momento, era possível perceber a diferença entre as gerações, indo desde a procura por empregos, uma vez que aqueles que estavam acima dos 40 anos encontravam dificuldades para arranjar empregos, diferentemente dos mais jovens, além de que as mudanças tecnológicas eram como uma desvantagem para os grupos etários mais velhos e conservadores. Inclusive, Hobsbawm afirma em dois trechos: o que os filhos podiam aprender com os pais tornou-se menos óbvio do que o que os pais não sabiam e os filhos sim. Inverteram-se os papéis das gerações. Primeiro, a juventude era vista não como um estágio preparatório para a vida adulta, mas em certo sentido como o estágio final do pleno desenvolvimento humano. O que demonstra que os jovens estavam assim dominando essa nova era, principalmente nas economias de mercado, representando uma massa com grande poder de compra. O que é outro ponto a se destacar. A nova cultura jovem passa a dominar nas indústrias com seu poder de consumo, e entre as principais indústrias estão a indústria da moda, da música e a cinematográfica. Na moda, o blue jeans entrava em alta, sendo popular entre os estudantes universitários. Já na música, o rock se destacava, aumentando a compra e venda de discos. A juventude dos anos dourados adotou o rock and roll como estilo musical e elegeu grandes ídolos, como por exemplo o maior deles, Elvis Presley. O que permite concluir que o blue jeans e o rock se tornaram marcas dessa juventude moderna, enquanto que no cinema foi lançada a moda do garoto rebelde, simbolizada por James Jeans, que usava blusão de couro e jeans no filme Juventude Transviada. É assim então que a juventude vai se destacando ao longo desse pós-guerra, a Era de Ouro, marcada, segundo Hobsbawm, pela descoberta de um mercado jovem que, em meados da década de 1950, tornou mais fácil para a juventude descobrir símbolos materiais ou culturais de identidade, deixando marcas na sociedade como uma cultura jovem global. No capítulo 11 de A Era dos Extremos, Eric destaca como as mudanças culturais durante o século XX, particularmente nas décadas de 1960 e 1970, foram amplamente disseminadas por meio da globalização. A música, especialmente gêneros como jazz, desempenhou um papel fundamental nesse processo. O jazz, originalmente enraizado nas comunidades afro-americanas dos Estados Unidos, tornou-se um fenômeno global ao longo do século XX. O processo de globalização facilitou a disseminação do jazz para as outras partes do mundo, onde foi adotado, interpretado e incorporado às outras tradições musicais. Essa expansão do jazz ilustra como a globalização não apenas exporta culturas, mas também transforma as culturas locais ao integrar novas influências. A globalização cultural descrita por Hobbes no capítulo 11 demonstra como a cultura de um lugar influencia e é influenciada por outras culturas. Movimentos sociais, artísticos e até ideológicos atravessaram fronteiras, criando um ambiente onde estilos e tradições se misturavam e evoluíam. Por exemplo, enquanto o jazz influenciava músicos na Europa e na Ásia, esses músicos também traziam suas próprias tradições, criando novas formas híbridas de expressão musical. Isso reflete a natureza bidirecional da globalização, onde o intercâmbio cultural molda tanto o exportador quanto o receptor. A influência da música globalizada é evidente hoje em dia, onde gêneros como hip hop e o K-pop, originários de contextos culturais específicos, ganharam audiência global, transformando-se aos seres assimilados em diferentes culturas. Durante a Revolução Cultural, surgiram políticas e programas estatais projetados para mitigar a pobreza, especialmente nos países ocidentais. No entanto, apesar dessas intervenções, uma subclasse emergiu. Um grupo social que, mesmo com assistência estatal, permaneceu à margem da sociedade dominante. Esses programas muitas vezes não conseguiram lidar com causas estruturais da pobreza, resultando em uma população que dependia de assistência, mas ainda enfrentava barreiras significativas para sair da pobreza. Hobsbawm, então, para encerrar o capítulo, dá suas considerações finais acerca dessa revolução cultural, afirmando sua influência no capitalismo, que passou a receber forte intervenção da juventude, sofrendo mudanças que aconteceram na moda, música, fotografia, cultura, arquitetura e na arte em geral,
influenciando até os dias atuais. Um trecho que melhor exemplifica essa ideia é este. O capitalismo venceu porque não era apenas capitalista. Maximização e acumulação de lucros eram condições necessárias para seu sucesso, mas não suficientes. Foi a revolução cultural do último terço do século que começou a erodir as herdadas vantagens históricas do capitalismo e a demonstrar dificuldades de operar sem elas. Dessa forma, houve uma mudança no perfil da sociedade que deveu-se ao fato da crescente prosperidade econômica vivida por alguns países, sobretudo pelos Estados Unidos, com o fim da Segunda Guerra Mundial, criando um sentimento de otimismo e de esperança por todo o mundo. Esses sentimentos então refletiram em vários setores, sendo a moda um dos principais, e um exemplo disso é que nos anos 50, o cenário da moda já passava por forte restauração, principalmente na moda feminina. Para alguns, o que se vivia era o conforto do fim da guerra, um novo período, o qual nos Estados Unidos era caracterizado pelo fortalecimento do American Way of Life, o estilo de vida americano, aparado pelos avanços tecnológicos, sobretudo de eletrodomésticos, automóveis e cosméticos, que o capitalismo podia oferecer. O ideal de conforto que o capitalismo e a sociedade de consumo esbanjavam era potencializado ao máximo. Surgem então, por exemplo, novos modelos do aspirador de pó e da máquina de lavar para facilitar a vida, a aparente felicidade, além de sustentar e gerar o consumismo dessa sociedade. Assim, encerra o capítulo 11 sobre a Revolução Cultural, mostrando que o capitalismo se transformou com o protagonismo da juventude, que possuía um significativo poder de compra e fazia as engrenagens do sistema econômico rodar, trazendo mudanças inclusive para o que passava a ser chamado de terceiro mundo, como o escritor disserta no último parágrafo. A principal força da Revolução Cultural foi naturalmente sentida nas economias de mercado industriais, urbanizadas dos velhos núcleos do mundo capitalista. Contudo, como veremos, as extraordinárias forças econômicas e sociais desencadeadas no fim do século XX também transformaram o que agora passava a se chamar de terceiro mundo.